Graças e paz, meus irmãos, eu sou Anderson de Paula e quero convidar você a vir estudar teologia arminiana juntamente comigo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você pelo interesse de querer estudar teologia arminiana. Se faz necessário estudar a teologia por causa de vários espantalhos que são lançados aí no meio acadêmico e até hoje não teve ainda um curso de teologia em que fosse voltada para o arminianismo. Nesta aula nós vamos estar falando sobre introdução à teologia sistemática, 2 tipos de teologias, teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática, teologia natural, teologia sistemática e por fim vamos estar dando a conclusão desta primeira aula. Chegamos então à definição do que é teologia. É muito importante definir o que significa teologia. Teologia vem da palavra grega theos, que significa Deus, e logos, ciência, que significa ciência, tratado, isto é, tratado sobre Deus. Então a definição da palavra teologia podemos colocar como estudo ou tratado sobre Deus. A teologia é uma exposição da ciência de Deus e as relações entre Deus e o universo. A teologia é a ciência que tem por objetivo fazer-nos conhecer a pessoa de Deus, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e a sua vontade para com os homens. Alguns teólogos definiram a teologia da seguinte maneira. O teólogo William Button definiu a teologia assim: a ciência de Deus e das coisas divinas baseadas na revelação ao homem por meio de Jesus Cristo e sistematicamente em seus vários aspectos no âmbito da igreja cristã. Samuel Wilkenfield conceitua da seguinte maneira: a teologia é aquela ciência que trata do caráter e dos atributos de Deus. Charles Rudney diz: teologia é a apresentação dos fatos das Escrituras na ordem própria e em relação aos princípios e verdades gerais envolvidos nos mesmos fatos que impregnam e harmonizam tudo. Sendo assim, para resumir a teologia, teologia é o estudo sobre Deus que visa nos apresentar quem é, qual a sua vontade e como ele se relaciona com as suas criaturas. Basicamente, o objetivo da teologia é esse. De acordo com o teólogo holandês Jacob Arminius, a teologia ela afeta 4 coisas importantes. Armínio dizia: primeiro, ela explica a relação que tem a divindade para que não atribuamos à sua natureza qualquer coisa que seja alheia ou que lhe subtraímos alguma coisa de suas propriedades. Armínio está falando com essas palavras que a teologia ela nos ajuda, ela nos explica a relação da divindade. Ela mostra o que tem a ver com a divindade para que nós não corramos o risco de atribuir algumas coisas que não é próprio da divindade e subtrair da divindade algumas coisas que não lhe é própria. Como, por exemplo, nós temos aí os testemunhas de Jeová que subtraem da divindade. Por exemplo, do Deus Filho, como se Deus Filho fosse um Deus diminuto, um Deus menor em relação a Deus Pai. Isso é subtrair da divindade. Era isso que Armínio estava falando. Então a teologia nos ajuda nisso. Agora vamos para o ponto 2. Armínio diz o seguinte: a teologia descreve as ações gerais e particulares do único Deus verdadeiro, para que por meio dela possamos distinguir a verdadeira divindade daquelas que são fabulosas. Neste ponto 2, Armínio está ensinando que a teologia vai nos mostrar as maneiras como Deus age, tanto no geral como no particular. Através disso, podemos entender o que é próprio da divindade e aquilo que não é. Quais são as ações que a divindade toma e como ela toma tais ações.
A Bíblia relata um Deus amoroso, justo e santo. Por essa razão, nós não concordamos com algumas teologias que dizem por aí que Deus predestina, por exemplo, pessoas, antes mesmo de nascer, antes mesmo de fazerem bem ou mal, ao céu ou ao inferno. Nós não conseguimos ver isso nas Sagradas Escrituras, e Armínio está dizendo que a teologia nos fornece bases para que nós possamos distinguir as ações de Deus com a questão das fábulas. Por isso o ponto 2 ele é tão importante. O ponto 3, Armínio ele vai dizer o seguinte: ela faz menção frequente ao concerto que a verdadeira divindade celebrou com seus adoradores, para que com a lembrança do concerto pudesse ser fixada naquele Deus com quem o concerto foi concluído. No ponto 3, Armínio declara que a teologia nos faz lembrar do concerto que Deus fez com seus adoradores e fixa na mente dos seus adoradores o concerto que foi concluído pelo próprio Deus. Ou seja, Deus fez um concerto com os homens e cabe aos homens adorar simplesmente a Deus. Isso daí nos tira vários problemas que temos no atual cenário evangélico no Brasil, como por exemplo a questão de adorar pregadores, como a questão de adorar pessoas e etc. Não, nós devemos adorar aquele com quem fizemos o concerto. O concerto foi feito com Deus, a Ele o louvor, a adoração e a glória. No ponto 4, Armínio vai dizer da seguinte maneira: ela distingue e mostra a verdadeira divindade de uma maneira muito apropriada, particular e individual, quando faz menção a pessoas que participam da mesma divindade. Assim ela oferece uma orientação correta para a mente do adorador. Armínio está dizendo aqui que a teologia ela vai mostrar aqui, ela vai distinguir, vai mostrar a verdadeira divindade, ela vai separar a verdadeira divindade daquilo que é fábula, daquilo que é fantasioso, e vai mostrar de uma maneira muito clara, muito, vamos dizer assim, muito apropriada, o Deus que subsiste em 3 personalidades, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostrando aí as pessoas que participam desta divindade, né? Armínio aqui está falando sobre a questão da doutrina da Trindade, apresentada de maneira clara através do estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Então assim, nós temos aí para Armínio os 4 pontos que a teologia afeta, os 4 pontos importantes que a teologia afeta.